Seja muito bem-vindo ao nosso Pod de Negócios. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E hoje com uma convidada sensacional, uma mulher incrível, uma mulher assim, referência. Eu digo para vocês que eu trago conteúdo de qualidade aqui, porque é um canal gratuito em que você pode se especializar, ter insights de novos negócios, e aí a cabeça vai fervendo, tendo ideias, mas você tem um canal para isso, para absorver essas ideias. Então, não esquece, tá? Segue o nosso canal, se inscreve, curte, compartilha. O meu canal e também da pessoa excelente que tá aqui do nosso lado. Vão seguindo as pessoas. Olhem também os outros vídeos, os antigos que nós fizemos. Vários assuntos de nichos diferentes em que você pode se inspirar e se especializar de uma forma dinâmica através do podcast. E hoje com essa mulher sensacional que já virou uma referência no nosso ramo, mas também em gestão de pessoas. Seja bem-vinda, Carla Martins. Muito obrigada. Linda, obrigada, maravilhosa. Débora. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Que bom. E você é azul, né? Na cor do Serac. Sempre Toda azul. chique. A gente lá no evento ficou todo mundo encantado com você, porque você apareceu, né? Transmutada. Eu falei, gente, que mulher é essa? Ficou todo mundo assim, chocado. Você gostou? Tava chiquérrima, né? Com os cabelões, assim. E todos os eventos a gente vê que você lacra, né? Assim, você já vai pra criar um impacto, exatamente. Essa é a palavra, impacto. É um prazer ter você aqui, né? Obrigada. Eu tive o seu irmão Johnny, mas eu quis te trazer por 2 motivos que eu comentei contigo. Primeiro, que é pra gente ter referência para dar para as mulheres, né? Você Sim. havia comentado, inclusive no evento, que a maioria hoje do setor contábil operacional são mulheres. Sim. Porém, na direção, não. Uhum. Então, quem faz parte, assim, da gestão, na direção dos negócios contábeis, tá um pouco sem referência, sabe? Sim, Porque com as certeza. referências, às vezes, estão escondidas, né? Então, eu trouxe você aqui para que a gente tenha uma referência visível, para que as pessoas se inspirem. Então, eu queria Legal. que você falasse um pouquinho, Carla, da sua formação, como que começou tua história, assim, no meio contábil, né? De onde que você veio e o que você atua hoje, para as pessoas te conhecerem. Tá bom. Então, meu nome é Carla Martins, eu sou vice-presidente do Serac. O Serac é uma contabilidade em São Paulo, hoje em dia grande, nós temos quase 300 colaboradores, 3.000 clientes, atuamos no Brasil todo. Para quem quiser me seguir, meu arroba é soucarlamartins. Como que eu comecei, né? O Serac é fundado pelo meu pai, desde 1989. E eu e meu irmão, que já esteve aqui, o Johnny, a gente trabalha desde sempre, desde criança, cortando papel, canetinha. Ele levava enfim. vocês lá pra dentro Ele do levava a escritório. gente pra ter um trabalho, ganhar um dinheirinho, comprar bala, sei lá, né? E fomos pegando gosto pelo trabalho. Mas a empresa era pequena naquela época e eu não me via na empresa, não gostava da contabilidade, tinha um viés jurídico, também não gostava de direito, então eu fui fazer marketing. A minha ideia era sair, né? Alçar outros rumos, não era a minha praia, a contabilidade. Só que quando veio a faculdade, enfim, eu fui crescendo, né? Vi onde eu ia parar com marketing. E a empresa foi crescendo também nessa época. Então, lá aí nessa época a gente tinha uns 20 colaboradores, mais ou menos, e eu me achei no gestão de pessoas. Legal. E nessa época não tinha RH, né? Uma empresa pequena vai Só o fazendo departamento aos pessoal, poucos, né? Tinha o DP dos clientes e só. Então, eu estruturei desse início, né? Desde esse já num porte legalzinho, mas ainda não tinha processo formado de RH. Virei a psicóloga das pessoas, Então, você né? que iniciou o setor de RH dentro do Serac. Isso mesmo. Ah, legal. Isso Informação mesmo. que eu não sabia. Eu achei que você tinha entrado depois. Não, eu cheguei a fazer a nossa folha interna, porque aí a gente fazia a nossa própria folha, e aí eu vi que era importante que a folha fosse separada. Uhum. Então, eu cheguei a aprender, né, o DP, e aí fiz por um bom tempo. Depois eu fui agregando, aí foi crescendo, eu precisei de uma pessoa para me ajudar. Então, a gente foi estruturando esse RH e as estruturas e os processos, tudo de RH, assim, tudo na gestão de pessoas. Já aproveitando esse gancho que a gente está falando sobre isso, você passou pelo departamento pessoal e você instalou o RH dentro do Serac. Isso. Conta pra gente qual que é a diferença para as pessoas que estão assistindo a gente, que querem entender um pouquinho, porque tem contadores, mas tem empreendedores também nos assistindo. Uhum. Qual que é a diferença de departamento pessoal, DP, para recursos humanos, RH? Na verdade, o recursos humanos é
geral, né? É generalista. E dentro do RH tem o departamento pessoal, que é uma das sub-áreas do RH. Então, o departamento pessoal é o que calcula a folha de pagamentos, faz os benefícios. Então, é a parte mais burocrática dos recursos humanos, é essa parte do DP, que a gente chama, né? O departamento pessoal. Aí, depois, tem outros subsistemas dentro dos recursos humanos. Tem o recrutamento e seleção, né? Então, grandes empresas ou médias já têm esses subsistemas separados. Então, tem o recrutamento e seleção, que é muito importante. Tem o treinamento e desenvolvimento, que também faz parte do... Que são os cursos, né? As palestras que você fornece. Então, acho que é isso. Então, dentro do RH tem alguns subsistemas. Claro que se a empresa é menor, começa uma pessoa fazendo praticamente tudo. Né? Depois, preciso de um assistente. Aí esse assistente vai fazer a parte mais básica, mais operacional, e a outra pessoa vai fazer a parte estratégica. Então, você vai crescendo assim aos poucos, né? E me fala uma coisa, você iniciou o RH ali no Serac, mas você já tinha a formação de recursos humanos, você entrou com a cara e a coragem, foi instalando tudo, e depois que você foi aprendendo, como que foi? Eu aprendi, acho que a ordem foi, eu aprendi a fazer folha, porque eu tinha muita gente que podia me ensinar a fazer folha, né? Como uma auxiliar, uma assistente, então eu aprendi a fazer folha. E aí eu comecei a fazer a nossa folha. Dentro disso eu fiz vários cursos de legislação trabalhista, de cálculo, auditorias, enfim, né? Mas aí cursos pontuais para aprender o que eu precisava mesmo, não uma formação nisso. E aí depois do DP eu fui entender o que era recursos humanos estratégico, remuneração variável, remuneração estratégica. Então, a parte mais estratégica mesmo da gestão de pessoas em si. Então, eu fiz vários cursos pontuais nessa área para aprender. Legal, mas tudo. Foi depois, né? Você começou primeiro eu comecei a fazer a folha de pagamento. E como que foi assim para o seu pai? 2 perguntas que eu quero te fazer, de curiosidade mesmo. A primeira é, como que foi para você, como filha do dono, entrar no operacional? Olha, nessa época eu era muito jovem, né? Então tinha gente que olhava e falava, era filha do dono, e aí eu fui conquistando o espaço. Então você precisa se especializar, você precisa mostrar a que veio, você precisa conquistar numa forma de liderança, ainda que você era jovem, né? Então você tem funcionários mais velhos, você precisa conquistar o seu espaço em si. É mais difícil dos funcionários mais velhos, assim, você conquistar? Putz, Débora, não lembro, assim, de ter muitos problemas com isso. Eu acho que eu fui aprendendo, e aí como não tinha uma ponte pessoal, eles me viam muito como para desabafar, para vir conversar, para vir... Então, eu consegui... E aí, eu aliava o humano com o... Tá, beleza, mas vamos fazer um plano de ação para você resolver esse seu problema. E aí, vinham os resultados na parte de gestão de pessoas. Então, aí, acho que eu conquistava, entendeu? Entendi. Que eu conseguia pegar a parte pessoal, porque eu sou prática. Apesar de eu ser gestão de pessoas, eu sou muito prática. Eu gosto de números, gosto de entrega, né? Então, o RH tem isso, você precisa mesclar. Então, eu a pessoa vinha com a dor, vinha com o desabafo, e eu traçava um plano de ação para ela sair daquela dor dela. Sim. Ela tem que ser autorresponsável pelas ações dela, né? Não pode culpar as pessoas. Exato. Então, eu acho que foi aí que eu comecei a conquistar. Eu traçava um plano de ação com ela aplicava, dava certo, aí ela, beleza. Aí começa Não a ter é o só respeito, a filha do né? dono, começa a ter o respeito. Deixa eu ir lá na próxima que eu precisar, deixa eu ir lá de novo para ver o que ela acha. E assim vai indo. Você acha que nós, como mulheres, porque a gente tem uma visão mais sistêmica das coisas, assim, uma visão mais dimensional das coisas, e a gente tem mais empatia. Então, você disse que você estava lá no seu escritório, o Johnny também já estava lá, né? Sim. Então, estava seu pai, tinha o Johnny, e tinha outros diretores de outras áreas. Aí, você, mulher, você sendo mulher, você acha que isso cria nas pessoas maior... deixam as pessoas mais à vontade para falar dos seus problemas, porque o Recursos Humanos trata também com os problemas pessoais que envolvem a empresa de qualquer forma. Você acha que o fato de ser mulher te beneficia nisso? De as pessoas terem mais esse acesso de saber que você vai ser empática? Eu acho que sim. Acho que a mulher é mais empática, a mulher pensa bastante no lado humano, a mulher consegue
pensar na vida pessoal do colaborador e traçar um objetivo que ele possa agregar. Os homens são mais práticos. Mas é que também a contabilidade tem muita mulher. Então, a maioria das pessoas que vinha conversar comigo também era mulher. Nessa época, inclusive, na época do começo, era 90% mulher. Acho que só tinha o Johnny, meu pai, mais uns dois, e o resto era tudo mulher, né? Mas a direção homem, né? A direção homem. Mas eles que fundaram, não dá também eu não tô criticando, mas o que eu tô dizendo pra você é que, assim, as mulheres, às vezes, elas vão ficar um pouco mais sentindo aquela intimidação de se abrir com coisas pessoais, de família que envolvem o trabalho com homens. Ah, com certeza. Né? E aí, tendo você como mulher, deu uma balanceada, sim, né? E isso que eu tenho sentido, né? Sim, dá uma balanceada boa. Como que foi para o seu pai receber de você essa ideia de colocar a gestão, né, de recursos humanos? Ou essa ideia também partiu dele? Não, eu acho que foi sendo trabalhado. Então, eu comecei, foi aos poucos, né? Então, comecei a fazer a folha. Então, não tinha, né? Eu não nem novas ideias. Eu fui assumindo coisas, a gente foi vendo. Quando a gente, um pouquinho mais para frente, quando a gente pensou na cultura do Senac, o que a gente ia aplicar, para você aplicar uma cultura, você precisa dos processos também dessa cultura. Então, não adianta só escrever no papel e falar, tá, legal, como é que a gente vai fazer? Então, tudo era conversado, a gente tem O meu pai é muito aberto a mudanças, né? Isso é bom dele. Na verdade, eu acho que é mérito total dele que eu e meu irmão conseguimos fazer a sucessão, né? Hoje em dia ele ainda tá no conselho, ele ainda faz bastante coisa, principalmente as que ele mais gosta, ele é muito presente, afinidade, né? Ele é presente. Mas é mérito total dele, porque há muitos pais que não ouvem as mudanças. Então, ele sempre foi muito aberto. O Johnny, daquele jeito doido de ser, sempre com as ideias de crescimento. E eu sempre com a ideia da estruturação, de como fazer acontecer, principalmente internamente, que foi bastante o meu foco por muito tempo. E que reflete muito nos resultados da empresa, né? Você reflete tem muito. Uma equipe bem estruturada, uma cultura bem estabelecida, né? Isso. E você falou do balanço, né? Eu não sei quem tem conhecimento de análise comportamental, meu irmão é o comunicativo, o executor que sai fazendo tudo, e eu sou a planejadora que vou lá, não, tá, beleza, você tem essa ideia, tá bom, mas vamos planejar, vamos estruturar, né? E vai dar certo. Então, a gente é muito equilíbrio, que nas minhas mentorias de liderança eu sempre falo, procure não o seu igual, o seu complementar, porque aí sai um trabalho de excelência. Então, felizmente ou não, mas acho que felizmente eu e meu irmão somos complementares. Então, ótimo. Ele sai tendo as ideias malucas e eu saio fazendo as ideias malucas dele acontecer. Ele sai sujando e você sai limpando, organizando. Ele sai deixando rastro e eu, vamos lá. Colocando tudo em ordem. Nossa, isso é muito legal. Né? Então, isso é análise comportamental pura, assim, e a gente se complementa bem. Então, e o meu pai, ele é um pouco dos dois. Então, ele vai lá com a experiência dele, dá as opiniões dele, os votos dele, que a gente vota bastante, e aí deu super certo, assim, a relação. Deu match, né? Deu match. Você sabe que no primeiro Missão Contador que eu fui, né, eu conversei um pouco com o Johnny e tal, falei um pouquinho com você, mas eu fui no seu pai e na sua mãe. Sabe por quê? Eu até falei isso pra eles. Pra ter filhos com o resultado que vocês têm, é porque vocês tiveram pais muito estruturados, uma família estruturada. E eu entendo isso porque eu sou mãe, tenho 3 filhos, você também tem filho. E a gente entende que o comportamento dos filhos é um reflexo dos pais. Então eu fui lá e falei assim, seu Martins, olha, você deve ter muito orgulho, né, de tudo isso que está acontecendo, de ver seus filhos, né, aqui sendo sucessores do seu negócio, fazendo as coisas acontecerem até mais do que você. Mas isso é porque teve o exemplo dele, da sua mãe, né? Teve o apoio, né? Sim, com certeza. A família é base de tudo. Ela é a família que molda seu caráter, seu comprometimento, suas entregas, desde pequenininho até... Os princípios, né? Os princípios e valores estão dentro da família, com certeza.
Muito bom. Bom, a gente falou um pouquinho do teu trabalho, da tua atuação, e a gente vai entrar agora mais na parte técnica da coisa, não técnica chata, mas um técnico mais assim dinâmico, que as pessoas conseguem entender que seja um assunto acessível. Tá. A gente veio falar sobre gestão de pessoas, e eu sei de alguns pilares, né, que fazem parte da gestão de pessoas, mas você é especialista nisso e vai ensinar a gente. Um dos pilares importantes para a gestão de pessoas é a liderança. Eu aprendi aqui no meu escritório, né, assim, não tenho muito tempo como líder, mas eu tenho sentido isso, que colocar as pessoas dentro dos nossos objetivos, deixar as pessoas cientes do que eu penso, de quais são os meus objetivos dentro da empresa, acho que elas compram mais a ideia. Com certeza. Que elas vêm atrás, né? Então, isso para mim é uma coisa que faz muito parte da minha liderança. Mas você, como especialista, o que faz um líder ser um líder de verdade, não um chefe? A inspiração. Então, um líder ele precisa ser inspirador. Eu acho que do mesmo jeito que os filhos são o espelho do pai, os colaboradores são espelhos do líder. Então, você precisa mostrar o que você faz, mostrar quais que são os seus propósitos, onde você quer chegar, o que você espera daquele colaborador e onde ele pode chegar dentro da operação, qual que foi a sua trajetória até aqui. Então, quanto mais acessível e inspirador você for, mais eles compram, mais eles querem estar, né? Uma época a gente não estava nas redes sociais, por exemplo, mas a gente viu que a rede social inspira. Então, Cria fãs, né? Cria fãs, não só os seguidores que não te conhecem, mas os seus colaboradores são seus fãs. Então, você mostrar o pouco também, né? Você nem precisa mostrar tanto, mas o pouco que você mostra, as pessoas já compram a sua ideia e já querem te seguir. Então, você criar fãs da sua marca, tem que criar fãs da marca empregadora também. Então, a marca de trabalhar com você e viver o seu sonho. E o líder ele também precisa agregar as ideias, né? É muito importante ouvir, ponderar, explicar por que você não curtiu aquela ideia, né? Depois, a outra ideia, se você curtiu, aplicar, porque isso faz, são várias mentes pensantes, não adianta a gente querer fazer só do nosso jeito, que só o nosso jeito vai dar certo e não ouvir e aplicar as ideias dos colaboradores. Então, a liderança, ela precisa ser muito de ouvir, assim. Eu sempre falo, não, minha porta está sempre aberta. Vem aqui e fala, oi, tem 5 minutinhos para mim. Quando eu estou no escritório, eu recebo qualquer pessoa para ouvir ideias, para ouvir. E também numa empresa grande você pode colocar outros jeitos de ouvir ideias, pesquisa de satisfação, caixinha de perguntas e respostas, enfim, para que você tenha essa mente aberta, né? Os colaboradores agregam muito mais do que você imagina. É só você estar disposto a ouvir e aplicar. Você acredita que a quantidade de subordinados interfere na liderança? Qual que você acha que é o modelo ideal de liderança? Quantas pessoas, né? Porque hoje a gente tem estruturas contábeis, alguns departamentos, né? Em empresas maiores, né? Cada departamento vai ter várias pessoas. Mas o quanto de pessoas que um líder comporta para ter uma liderança de eficiência? Eu gosto do modelo de 1:8, né? Então, 1 líder para 8 liderados. E aí você faz uma cadeia de líderes. Então, vamos supor, né? Tem vários nomes, né? Mas um gerente para 8 supervisores, um supervisor para 8 sêniors, os sêniors podem cuidar de 8 plenos e assim vai indo uma cadeia. O que é importante nesse modelo é que você precisa formar líderes, porque aí você vai ter mais lideranças. Então, aí você precisa ter na sua organização um programa de treinamento de líder, em que ninguém nasce sendo líder. Então, você tem uma construção. Muitas vezes, a pessoa já é técnica o bastante para ser um líder, sabe ensinar, mas aí na hora do pessoal, ele peca. Ou, às vezes, é muito pessoal e na hora de chamar na chincha, aí ele peca. Então, você precisa sempre pensar num treinamento de liderança para fazer o 1:8. Mas, assim, óbvio, né? Que 1:10 acontece, né? Dependendo do caso. Às vezes é uma fabriquinha de operação, você pode fazer mais, mas é que o 8 você consegue dar atenção, saber da vida pessoal, saber da vida profissional, fazer um feedback por mês, né, assim,
Então, você sempre vai ter feedbacks, assim, então você consegue estar mais próximo. Mas a gente sabe que precisa formar o líder. Não adianta ser 1 para 8 e não ter o líder. Então, você tem que formar o líder, você tem que ter esse budget todo para fazer, porque né? um técnico nem sempre ele vai ter aquele teor de liderança, né, nele. Ele pode ser técnico, ser muito bom no que ele faz, mas quando vai para direção de liderança, de gerir pessoas, aí já não tem tanta habilidade, né? Então tem que ter esse treinamento também para os líderes, né? Isso. E às vezes nem treinando vai. Aí, porque é perfil mesmo. Aí você pode até tentar a liderança, aí ver o que não rolou. Você não precisa perder o colaborador por isso. Você põe numa auditoria, você põe numa consultoria, no atendimento ao cliente, porque às vezes com o cliente vai bem, mas com o liderado que precisa mandar, né? Não é mandar, mas né? Pedir, cobrar, controlar, você pode remanejar. A gente gosta muito de alocação de perfil no lugar certo. Às vezes você está tentando uma pessoa, você sabe que a pessoa é boa, a pessoa é comprometida, mas ela não consegue decolar ali. Aí você muda, você bota uma outra casinha, ela decola. Então, a análise de perfil, assim, é sempre muito importante dentro de uma empresa. Muito bom. E dá mais segurança também para a pessoa liderar, né? Naquilo que ela gosta, naquilo que ela faz de bom, né? E às vezes a pessoa não nasceu para liderança também, né? Então, ela gosta mais do operacional e tá tudo bem. E Cada um na sua caixinha. Exato. Outro pilar muito importante para a gestão de pessoas, que eu também considero muito importante, é a comunicação. A sua empresa, ela é muito conhecida, né? E se torna até uma inspiração para nós contadores e outros escritórios, como uma empresa que se comunica. A gente chama até de Disney da contabilidade, né? Então, tem ali os colaboradores que têm o acesso, a cultura de vocês é toda desenhada, né? Então, assim, tudo comunica. Qual a importância dessa comunicação na gestão de pessoas? Essa comunicação, ela começa no recrutamento e seleção, porque a gente tem visto muito na gestão de pessoas, não só na área da contabilidade, acho que todas as áreas, né? Eu dou mentoria para empresários, empreendedores, que também pode ser você que está assistindo. Nosso ouvindo. Público, né? Tá muito difícil contratar, né? Então, todo mundo fala, como é que você está contratando? Tá muito difícil contratar, etc. Então, a comunicação começa na marca empregadora. Então, se você tá nas redes sociais, se você mostra os seus propósitos, onde que as pessoas chegam, a alegria, toda essa conversa toda começa ali. Que a pessoa, se ela não tá procurando, ela te segue e deixa ali. Se um dia ela estiver precisando de um emprego, ela vai lembrar e vai mandar um currículo. Se ela tá procurando, então, ela vai, meu Deus do céu, me chama. E aí a pessoa, só que ela tem que se identificar com aquele propósito, com aquela missão. Então, ela não vai se candidatar se ela não se identificar. Então, ela já sabe como é que já sabe como é que vai funcionar, ela se candidata. Então, ela vem mais preparada para o que está por vir. Aí ela sendo contratada, ela vem mais engajada, ela já vem sabendo como é que vai ser, ela chega lá, brilha os olhos, né? A aparência é muito importante em todo. Então, brilha os olhos, a comunicação toda, ela tem que ser coerente. Como em qualquer marketing, né? Ela tem que ser coerente. Então, o marketing, o funil do recrutamento e seleção é igualzinho nesse processo. E aí, depois, esses líderes que eu te falei, eles têm que sempre descer a cultura. Então, você treina muito forte os líderes em cultura e são eles que vão perpetuar, vão disseminar a cultura para a organização. Porque nós, gestores master, não conseguimos fazer isso atender com todo mundo. Né? Não conseguimos. Claro, a gente, quando tá ali, a gente faz bagunça, a gente brinca, a gente é educado, a gente preza por olho no olho. Mas, óbvio que os líderes, no dia a dia, têm que estar falando a mesma língua. Então, você fortalece a sua base, que é a sua liderança, para que todo mundo floresça e consiga crescer com todo mundo. Quando a gente fala de comunicação, a gente está falando de comunicação visual em vários fatores, mas a gente está falando também de conversa, né, de poder conversar com os líderes, né, de ter essa liberdade. Eu acho que isso é muito importante. Mas como que a gente comunica a insatisfação? Porque é muito comum, assim, ter aquela rádio peão, né? A rádio peão, né, que um vai reclamando com o outro. Como que um líder vai conseguir bloquear essa comunicação? Porque essa é uma comunicação que traz um ruído para a instituição e às vezes fere até a cultura, né? Sim.
Como que um líder, um gestor de pessoas, ele consegue bloquear essa insatisfação? Porque eu tenho uma coisa em mim, ou Carla, que eu acho assim, eu sempre pensei assim, quando eu trabalhava em empresas, se eu não tô gostando daqui, desse local, dessa energia, da cultura, eu que tenho que sair. Sim. Porque o dono da empresa é dele. Ele não vai mudar por minha causa. Por mais que eu fale, né? Eu acho que assim, ficaria melhor. E ele nunca me ouve. Eu vou me mudar, né? Eu vou para outro lugar. Se eu sou um bom profissional, eu arrumo outro emprego. Se você não tá onde tá te fazendo feliz, tem Exatamente. todo o direito. Mas como que o gestor faz com esse tipo de comportamento, né? Hoje eu tenho uma empresa pequena, não tenho muito disso, mas eu já participei de empresas que eu via muito isso. O dono, uma pessoa super legal, assim, um cara sensacional, mas aí a rádio peão vai contaminando o outro de uma forma que às vezes nem é aquilo da empresa, né? Mas essa insatisfação, a falta de gratidão, como que lidera com esse tipo de comunicação ruim dentro da empresa? O ideal é que você identifique os laranja podre. Então, quem realmente são os que falam e rodam essa rádio peão, né? Isso numa fofoca, porque isso numa coisa que é mais geral, assim, tá todo mundo insatisfeito, beleza, vamos olhar a fundo, quem que tá falando o quê, vai fazer um feedback, tenta identificar, uma pesquisa de satisfação, que por mais que seja anônima, você talvez consiga identificar aonde que tá o departamento que tá contaminando e tal. Então, eu acho que principalmente as pessoas, elas são líderes dentro mesmo que elas não tenham um papel de líder, ela tem a influência. Tem influência, né? E a liderança dentro dos seus... E às vezes até mais que o líder, né? Às vezes até mais que o líder. E na verdade o negativo, ele contamina muito mais do que o positivo, mais rápido. Então, identificar os laranja podre e aí você tem que tirar da organização. Esse é o ponto forte. Quando acontece um ruído grande, assim, um ruído pontual, normalmente a gente indica ou pro líder ou a gente mesmo, desce, quer dizer, vai lá no departamento. É porque o andar de vocês, o nosso a gente desce em cima, né? Se bem que às vezes a gente fala, sobe pessoal, né? Tem 2 andares. Mas vai na operação e a gente faz um pronunciamento do que aconteceu para que não saiam falando o que quiserem. Esclarecer, né? Exemplo, demitiu um líder, né? Um líder saiu do nada, né? Do nada, entre aspas. A gente vai lá e explica de algum jeito, que seja sem expor, sem nada, mas que, olha, não saiu do nada, estavam acontecendo algumas coisas, teve um feedback, teve o segundo feedback, não aconteceu as entregas e por isso a pessoa foi desligada, mas a partir de hoje vai ser assim, assim, assado e tal. Estamos aqui para comunicar, porque aí você deixa... Claro, ainda vai rodar a rádio peão, eles vieram falar tal coisa e tal, mas ainda você consegue dar o seu pronunciamento e deixa que as pessoas não pensarem o que elas quiserem pensar e os laranja podre ainda não neutralizar pelo menos um pouco. Neutralizar. Então, esses pontuais, quanto mais você ser transparente e conseguir falar o que aconteceu e o que a empresa vai fazer com isso, a gente indica que a transparência é sempre o melhor. Mas você falou uma coisa muito importante, Carla, que eu concordo plenamente com você e é uma tese que eu defendo muito. Tem tipo de pessoas que elas já têm dentro delas uma negatividade muito grande e que elas não vão mudar, né? Por mais que a gente queira ajudar as pessoas, né? Que a gente queira ter pessoas perto da gente, às vezes até um profissional bom, mas aquela negatividade, né? Aquela falta de gratidão, ela acaba contaminando tanto as pessoas que se a gente não desligar, a gente perde a empresa. Então, não é ser radical, né? É pensar na saúde da empresa. Sim. Se você deixa uma laranja podre contaminar os outros funcionários, né? Porque tem família. Porque tá aqui há muitos anos. Acontece muito isso, né? Sim. Tá aqui há muitos anos. E aí ele instala uma cultura que não é da vontade do líder, né? Mas você tá contaminando a tua empresa aí, só afundando, né? Então, às vezes, é melhor desligar mesmo, porque é coisas que não vão mudar, né? Com certeza. Isso, né? Vou passar para o próximo tópico. Eu queria falar com você também sobre um pouquinho de treinamento e capacitação. Hoje vocês têm um viés, né, no negócio de vocês de capacitação e instrução. Sim. Inclusive eu faço parte, né, do... Como que é o nome, Thay? Meu Deus. Do que a gente está fazendo parte do Missão? Do PAGC? Não, um antes. Missão Contador? Um antes. O que foi antes? Agentes? Agentes. Eu faço parte do Agentes. Formação de agentes. Hoje tá tendo, né? E eu falei, Johnny, me desculpa, eu estarei
ausente atendendo a sua irmã. Ele eu tô sabendo. Mas a gente aprende muito lá nos agentes, na formação de agentes. Então, vocês têm esse viés educacional, né? Sim. O quão importante é esse treinamento contínuo dentro das instituições? O quanto isso beneficia as instituições? Principalmente no nosso ramo, né? Que muda toda hora, né? Sim. A gente... nós iniciamos no ramo de educação pelo Missão Contador, né? E a nossa missão foi realmente empoderar os contadores, mostrar para eles que existe uma modernização, para que eles se portem como principal parceiro de negócio, que nós somos, mas os próprios contadores não se portam assim com os empresários, nas suas entregas, nas suas demandas. Então, o contador, ele tá muito estigmatizado. Tá melhorando. Tá abrindo um sol. Mas os empresários ainda acham que a gente é o velhinho atrás da máquina de escrever que trabalha para o governo. Então, nós viemos com isso para mudar a imagem do contador. E aí, isso é de extrema importância, porque a gente tem visto pessoas que aprenderam a vender, foram para as redes sociais, que são coisas que os contadores não se especializaram ao longo dos anos. Foram para as redes sociais, aprenderam processos de comissionamento, processos de gestão de pessoas, processos de tecnologia. Então, a gente foi a 4ª edição, né? E nós premiamos nossos alunos que estão desde o começo. E que premiação, né, Sim. Carla? Foi histórica, épica. É isso aí. E também, esse ano, a gente está com um viés também para trazer para os empreendedores de forma geral, não só a contabilidade, mas também na parte de gestão. Porque nós vemos que a técnica dos profissionais, ela é estudada. Sempre tem a faculdade, tem a pós, tem os cursos técnicos. Mas o de gestão, as pessoas esquecem. E aí vai abrir uma empresa e fala assim, legal, uhul. Como é que faz isso? Como é que faz isso? O que eu tenho que fazer? Onde que eu vou contratar? Nossa, eu vejo muito isso aqui. Mas eu tinha que fazer isso? Gente! Exato. Então, a gente está trazendo para o pequeno empresário também uma formação para que eles aprendam a fazer o que eles ainda não aprenderam a fazer. E isso é muito mais rápido do que ir para uma pós-administração, uma coisa prático, mais né? prático, mais aplicável. Então, é muito importante que eles tenham pelo menos o conhecimento macro de cada coisa, que vejam quais que eles podem, eles mesmos, né, os empresários, se assumir ou contratar parceiros para que faça isso também. Então, um empresário que não faz contabilidade, contrata um bom contador. O empresário que quer fazer um marketing, mas não consegue, contrata uma pessoinha de marketing. E assim vai indo. Mas ele tem que entender um pouco de tudo para também não contratar um contador picareta. Perder dinheiro, ou né? marketing, ou investir milhões em tráfego pago e não funcionar. E então a gente quer trazer essa saúde financeira, emocional e de gestão para todos que a gente E para dentro da sua empresa, como é que funciona isso com os colaboradores? Vocês têm hoje uma educação continuada lá dentro de capacitação? A gente tem treinamentos mensais, que aí eles são mais inspiracionais e também para trazer, que a gente falou aqui antes do podcast, onde que a gente quer chegar. Então, quais são as novidades, quais são as metas do ano, como que tá, o que a gente está pecando. Então, a gente dá um treinamento específico daqueles últimos meses do que está pecando. Então, uma coisa mais de missão, visão, valores e para melhorar a cultura, para ter mais acesso com a gente. Então, a gente faz esse mensal. Nos departamentos também, aí não só essa educação continuada, mas a gente trabalha com treinadores dentro de cada departamento, de várias áreas. Então, a gente tem estrutura suficiente para ter pessoas que vão ajudar as pessoas melhorarem a parte técnica. Mas são os próprios líderes ou vocês contratam pessoas de fora? Não, são próprios da organização, mas às vezes não precisa ser um líder, pode ser um especialista, um sênior que tem essa vivência para rodar nas áreas, etc. Claro que tem departamentos que é uma pessoa que treina, tem outros departamentos que as pessoas que começam com essa pessoa, mas depois passa. Às vezes são duplinhas, aí a dupla própria treina, mas a gente sempre preza por esse treinamento.
Estamos querendo fazer uma trilha maior, assim, de aulas, videoaulas, etc., mas ainda não saiu. A gente, por enquanto, está no modelo do treinador dentro de cada departamento. Legal, cada muito time. bom. Falando de um outro assunto aqui, que é algo que eu sinto muito em vocês, que é um dos pilares da gestão de pessoas, e a gente sente isso, que vocês respiram isso, é o trabalho em equipe. Né? O contador, ele é muito solitário, assim. Eu acho que é tanta burocracia. A gente precisa de tanta concentração que às vezes a gente fica tão solitário e tenta resolver as coisas sozinhas, né? Sozinhos. E o quanto esse trabalho em equipe, em dividir as coisas, em compartilhar as coisas dentro da organização, ajuda nessa gestão de pessoas, e você às vezes tem até menos trabalho com um colaborador, porque você conseguiu inserir ele naquele trabalho, né, de ele ter o conhecimento. Fala pra gente como que funciona o trabalho de equipe lá, a inserção dessas pessoas na sua organização. O trabalho em equipe, ele é disseminado na cultura organizacional. Acho que um dos nossos valores é trabalhar em equipe. E aí, é o que falamos, passa para a gente, para a liderança para os líderes abaixo deles e eles para os departamentos. E todo mundo se ajuda num boom de alguma coisa, todo mundo se ajuda. Agora a gente acabou de entregar o imposto de renda. Eu vi até o Johnny, estava sentado lá com o computador. Não, o Johnny não está entregando imposto de renda não, pelo amor de Deus. Ele foi o último a entregar o dele. O dele. Mas eu queria saber de você, Carla, como que funcionou isso a partir da pandemia? Eu sei que vocês têm um formato híbrido hoje, né? E trabalhar em equipe em formato híbrido, como que foi esse desafio para vocês? Na verdade, a pandemia foi uma loucura pra gente. Por quê? Antes da pandemia, a gente tinha 90 colaboradores. 100% presencial. Caramba. Veio a pandemia, a gente colocou todo mundo em home, 100%. Era desktop, não era notebook. Mandamos todo mundo para casa. E mandou o computador para casa. O computador para casa. Uber vai, 90, levem. Quem pode levar de carro, leva, mas o resto leva de Uber. E foi todo mundo para casa. Super desafiador. A nossa sorte é que 1 ano atrás a gente tinha agregado o nosso sócio de tecnologia, que é o Marcelo, para a organização. Então, ele conseguiu coordenar essa parte de tecnologia, porque senão a gente estava lascado. Muitos contadores não foram para casa, né? Porque não tinha essa estrutura e a gente precisava continuar trabalhando. Mas a gente conseguiu colocar, em 2 dias estava todo mundo em home. A primeira pessoa que pegou Covid da empresa, eu fiquei pé da vida. Eu falei, eu mandei todo mundo pra casa. Pra não pegar, né? Mas óbvio, tem muita coisa que circulava, né? Beleza. E aí, a gente cresceu muito durante a pandemia. Mesmo na pandemia. Foi em 2020 que a gente começou as redes sociais. Foi em 2020 que os nossos clientes de mídia digital cresceram também muito. Sim, verdade. E a gente conseguiu se conectar com muitos empresários grandes, então a gente cresceu de 2019 para 20, para 280, hoje, 4 anos depois? 3 anos, né? Estamos em 2023, 3 anos depois. De 2019 para 20, que era os 90 e pouco, para hoje. Então, a gente triplicou o número de funcionários. Ainda é super desafiador. Porque tem muita gente que... E aí, na pandemia, a gente não podia inserir cultura. A gente podia, mas a gente teve que aprender a inserir cultura. A gente fez uma rede social corporativa, a gente postava vídeos lá e etc. Que legal! Mas aí essa rede social depois, o que era R$0 por colaborador, virou, sei lá, acho que R$30 mês, colaborador, ficou caríssimo. Então aí a gente inseriu outra rede social. Então a gente foi tentando isso, mas muito desafiador, porque é colaborador novo, em home, você não podendo nem fazer um híbrido para disseminar essa cultura. Então foi muito desafiador. Na verdade, a gente está correndo atrás agora. Prejuízo, né? Atrás do prejuízo. Então, desse ano que passou para esse ano, que a gente está correndo atrás, deixando a cultura redonda de novo, todo mundo na mesma vibe. As festas presenciais, todo mundo na mesma vibe. Não cabe todo mundo lá, né? Não cabe todo mundo lá. Lá
cabe 140 a 160 se usa todos, e são 280 e poucos. Então Mas hoje... nem nas festas, né? Não cabem? Vocês fazem festas externas, né? A gente faz festa externa. Mundo, né? A gente faz... Lá no prédio tem o auditório, que para treinamento, assim, mas a gente aí a gente divide manhã e tarde. Manhã vai uma parte, tarde vai a outra, porque o auditório cabe 200. Que os primeiros missão foram lá. Legal. Então, o treinamento interno a gente ainda faz lá. Então, a gente divide, vai metade, depois eles vão para casa e vai a outra metade. Mas, perdi, por que eu tava falando isso? Você tá falando do trabalho de equipe, né, com um formato híbrido, né? Isso, e aí, mas no dia a dia, eles estão mais ou menos 3 dias office, 2 em home. Tem gente que faz ao contrário, 2 e 3, mas é um híbrido que a gente acha muito importante que esteja no presencial, vivendo a cultura, o olho no olho, trabalhar junto. Se você tivesse uma estrutura maior, você traria todo mundo para dentro hoje? Eu traria. E aí, com pequenas liberações de home office, uma sexta-feira, uma emenda de feriado, um dia antes do feriado, um dia de greve, por exemplo, aí a gente liberaria para home. Mas quanto mais interno... Quem que perde mais nesse home office? É o empregador ou o empregado? No formato home office? Os dois perdem o home office, porque o empregado, ele perde as oportunidades. Quando você não é visto, você não é lembrado. Por mais que o trabalho seja direitinho, eu acho que o líder vendo no pessoal o que a pessoa está fazendo e como ela se porta e como ela é no pessoal que as coisas acontecem. Você não vende um serviço só na call. Ainda mais na nossa área, porque ninguém vai passar o seu financeiro para alguém que nunca viu na vida, só viu por call. Então, você ter essa habilidade de comunicação e estar ali presente, a presença é muito importante. E você só vai se conectar com o seu líder, né? Se você é um empregado, se você tá ali. Então, o empregado perde muita oportunidade. Claro que existe os ganhos, existe chegar mais cedo em casa, existe não ter... O trânsito, o percurso, existe sim. Mas eu acho que para um futuro, né, para quem quer crescer e tal, a mentalidade do office, do presencial é muito importante. E o empregador, ele perde o controle, perde uma pessoa menos engajada, perde uma pessoa que pode estar ali por um propósito e não só para ganhar o dinheiro que ele ganha por fazer um bom trabalho. Eu não tô nem pensando que o funcionário... Não tô nem cogitando, né, a hipótese do funcionário ser um mau funcionário. Aí ferrou. Se ele for um mau funcionário no home office, lascou. Você nunca vai saber, né? Lascou. Tanto para o empregado quanto para o empregador, isso tô pensando, é um bom funcionário, mas ele tá em office ou ele tá em presencial? No presencial ele vai ter muito mais oportunidades. Então, se ele tiver uma escolha, eu sugeriria que ele vá para o presencial. Se for 3-2, tá bom e tal, se a empresa dá isso, mas pelo menos ela precisa ser conhecido, visto, lembrado, um sorriso no rosto, faz toda a diferença. Tem empatia, né? Quando a pessoa tá lá, você consegue ser mais empático para um problema, por exemplo, né? Sim. Se tem um colaborador teu que teve um problema pessoal, se ele tá lá e ele divide com você, você tem empatia para tratar isso. Um exemplo, um funcionário está passando por um problema psicológico, de uma depressão ou algo do tipo. Se ele está em casa, você não consegue acompanhar. Se ele está lá, você está vendo que ele está se empenhando, que ele está se esforçando, que é um problema, que é uma fase. Então, você é mais empático na hora de tomar uma decisão com relação ao funcionário. Com certeza. Às vezes, uma dor de cabeça no home office, a pessoa fala que está com dor de cabeça, tá bom. Aqui não, né? Você fala, putz, verdade, olha a olheira da pessoa, olha como ela está cansada. Normalmente, ela é assim, vai embora. Sabe, pode ir. É isso. Você falou de um ponto muito importante, Carla, que é o nosso último ponto técnico, depois a gente vai falar um pouquinho de vida pessoal, né? Que são os processos, né? O quanto que o processo faz diferença em qualquer tipo de gestão, né? Não é só a gestão de pessoas, qualquer tipo de negócio, quando você tem processo desenhado, o progresso é muito diferenciado. E na gestão de pessoas, o quanto isso é importante, ter processos desenhados? O processo desenhado é muito importante, principalmente para o treinamento,
Então, se você tem uma baixa, né, a pessoa falta ou é desligada, enfim, você consegue treinar mais rápido. Então, você treina mais rápido, tem ali um processo desenhado, inclusive Tem uma escrito. forma de consulta, Então, né? uma forma de consulta. Além disso, você faz um padrão do atendimento que você quer. Então, você, empresário, precisa colocar o padrão que você quer que seja seguido e a pessoa seguir. Então, aí você consegue ter mais tranquilidade para não estar na empresa, para saber que você o rumo está no caminho certo. O processo também é importante para você. Depois de treinar, as pessoas elas precisam de uma direção, assim, será que eu estou fazendo certo? O que eu faço Será que agora, o que né? eu faço agora? Ou para alinhar a produtividade da pessoa. Então, como que eu posso ganhar mais? Metrificar, né, metrificar a produtividade. Então, o processo como um todo, né, de várias áreas, ele é muito importante para substituição, para alinhar a qualidade do atendimento e o empresário saber que está sendo feito o que ele determinou que seja feito. Claro que o processo não é uma regra rígida, né? Sempre tem um quê humano, Não é tem engessado, né? um atendimento, mas você precisa dar as direções. E ele, obviamente, que pode ser mudado de acordo com o seu porte de empresa, o que você cresceu. Veio um novo cliente que demanda um outro processo, pode ter um processo específico e assim vai indo. E isso economiza, né, o tempo do líder, né? Quando você tem um processo desenhado, você tira aquela fala. Eu faço o que agora, chefe? Né? Porque tem um processo, então eu sei para onde ir, o que eu vou fazer, né? Sim. Isso é importante também, Sim, né? Com certeza. Carla, a gente falou bastante sobre negócios aqui, né? Sobre a sua área de gestão de pessoas, mas eu queria falar um pouco da sua vida pessoal também. Bora lá. Você como mulher, como pessoa, como mãe, porque eu acho que isso conecta muito com as pessoas quando elas sabem da vida pessoal, né? De como que ela enfrenta os desafios. Sim. Você hoje é casada? Você é casada? Eu tenho um namorado. Tem um namorado, mas você tem 2 filhos, Eu tenho né? 2 filhos do meu De outro antigo relacionamento, casamento. né? Como que funciona isso com você, Carla? Você tem muita liberdade, né? Que você é vice-presidente, tá? Em questão de horários, tá? Mas como que funciona essa gestão para você do seu tempo com os seus filhos e o seu negócio? O seu negócio é interferido pelo tempo que você dispensa para os seus filhos? E essa prioridade, como é que fica essa sua vida como mãe e empresária? Olha, eu vou te falar que não é fácil. Eu acho que não é fácil para ninguém. Não. Bom, o que eu sempre dou assim de dica ou de conselhos para quem fala, nossa, como que você dá conta de tudo? Primeiro, eu não dou conta de tudo, não. A gente dá daquele jeito, né, Carla? Eu dou conta da minha vida toda do mesmo jeito que eu dou conta da empresa, ou seja, delego. Delegando, é verdade. Então, precisamos delegar. Nós, mulheres, precisamos desapegar um pouco de tudo que a gente tem que fazer e passar o que pode ser feito por outras pessoas. Tem as amarras da sociedade, de que a gente precisa cozinhar, que a gente precisa passar, que a gente precisa lavar, que a gente precisa cuidar da casa. A gente precisa fazer o que a gente gosta de fazer. Se a gente gosta de cozinhar e isso faz bem, beleza, cozinha, tá tudo bem. Se a gente não gosta, marmita congelada faz sucesso, muito bem. Faz muito bem. Não, eu gosto de cozinhar, tal. Beleza, faz o feijão e congela pra semana. Depois você joga um temperinho, tá tudo bem. Fica ótimo. Fica maravilhoso. Então, tem o iFood também, né? Tem o iFood também. Tem, com certeza. Então, eu acho assim, que as mulheres, elas ainda têm isso das avós, das mães, porque a gente ainda tá nessa geração. Talvez a minha filha, talvez a sua, não sei como que é a sua, se você também tenho uma adepta a isso. Não, se você é adepta a isso, mas sim, elas já vão ver que não necessariamente eu preciso fazer isso, eu posso ter uma lava-louça, eu coloco a lava-louça, tá tudo bem. Mas a minha geração, a minha avó fez tudo isso, a minha mãe fez também tudo isso, então a gente vai sendo criado e a gente precisa tirar essas amarras, né? E também eu tenho um filho homem, então também passar para ele que ele também tem os seus deveres, que ele também não precisa fazer isso se não quiser, mas ele precisa
organizar de um jeito que as coisas fluam e saiam. Tem também o raciocínio do quanto que vale a sua hora. Então, o que você estaria fazendo se você não estivesse fazendo essa tarefa de casa? Eu estaria estudando para o meu futuro ser melhor e tal. Beleza, quanto que vale a sua hora? Quanto que vale uma pessoa para fazer isso? Ou uma lavanderia que você pague e dê conta do recado, enfim. E aí você vê se vale a pena ou não, se compensa ou não. Então, eu delego muita coisa, o máximo de coisas de casa eu delego. O meu namorado, que é o Lucas, ele também é super organizado, isso é ótimo. Que bom. Porque eu sou... Já ajuda. Eu sou um pouco caramba, bagunceira, né? eu vou confessar que eu sou bagunceira, mas ele ajuda muito em ser organizado. Então, a gente consegue manter a casa também organizada de uma forma legal. Eu nem tenho pessoa todo dia em casa, tal, não me sinto... Tira um pouco da privacidade. Tira um pouco, né? então não tem todos os dias. Mas a gente mantém a casa e assim vai indo para dar conta. E também outra coisa, agenda. A agenda para uma mulher empresária é muito importante. Então você precisa realmente... É assim, o que eu vejo de mães, por exemplo, recebeu o calendário do ano da escola. Cara, pega aquele calendário e coloca na agenda. Boa ideia, eu nunca pensei nisso, Carla. Porque assim, eu não... me perco. Exato. Com a agenda da minha filha. Os grupos de mãe é uma loucura. Eu nem vejo, não consigo. Mas aí as mães falam, nossa, tem isso amanhã? Cara, você recebeu lá em fevereiro a agenda. Pô, tem. Você não bloqueou sua agenda pra isso? Então, se você tem agenda, você consegue... esse final de semana é pra família, vai ser só pra família. O final de semana que vem tem um evento, beleza. Tudo bem. Tudo bem, é legal que eles vejam que tá em evento, que tá trabalhando, que tá empoderada, que tá saindo bonita com seu blazer maravilhoso. Então, a agenda ajuda muito. E eu vejo que as mulheres, elas não são organizadas. No trabalho eu uso bastante a agenda, mas eu não tinha pensado nisso. Eu organizo assim. Eu tenho as coisas das crianças numa cor... lá no iPhone, uma cor, as coisas pessoais, fazer a unha, malhar, etc. Tudo tem que estar na agenda, porque senão você atropela uma coisa na outra. Claro que imprevistos acontecem, uma febre de um filho, uma coisa, aí beleza, você para tudo, remaneja e tal. Mas eu vejo muitas as mulheres precisando de organização, e aí elas se sentem pressionadas por não dar conta, por não sei o quê. Frustradas. Né? Óbvio, por exemplo, eu tenho ido muito em eventos, às vezes à noite. E às vezes eu tô com os meus filhos, às vezes o pai está. Mas às vezes que eu tô com meus filhos e eu vou num evento, eles ficam com o Lucas. E eu me sinto, poxa, eles estão lá, é o meu dia, eu deveria estar lá. Mas também eu vou estar no final de semana. Esses dias eu até falei com as crianças, falei assim, legal, eu tô indo muito em evento, realmente, mas eu fiquei aqui o final de semana inteiro e vocês desceram pra brincar no prédio. Não aproveitaram a minha presença, Não aproveitaram a minha presença. eu não estou magoada, mas vocês não me cobrem depois. É verdade, vocês fizeram o evento de vocês, não ficaram no evento de vocês, agora é a minha parte. Então, eu acho que assim, se cobrar menos, dar muito amor, se comunicar o máximo possível com eles, né? E organizar. Eu acho que se você organizar, consegue fazer tudo. Se você deixar a vida me levar, a vida leva, né? Pro leva caminho que e não você te leva em lugar nenhum. Então, aí a não presença. Óbvio, Dé, que eu acho que cada realidade é uma realidade. Sim. Tem muita gente que não tem rede de apoio, eu tenho rede de apoio. E não é só a rede de apoio, só comentando aí, complementando o que você está falando, Carla, você falou assim, terceirizar as atividades. Hoje você tem como fazer isso, eu graças a Deus também tenho, terceirizo muita coisa, mas tem mulheres que não têm condições de terceirizar essas coisas, né? E aí se prendem, falam assim, eu não tenho como sair do CLT e ir para o empreendedorismo, porque vai necessidade de mim em horas diferentes, né? Eu não tenho condições de empreender por conta disso. Mas quando a gente empreende, que a gente consegue ter o dinheiro e a liberdade financeira e o poder de decisão das coisas, é que a gente consegue chegar nesse nível. É isso que as mulheres precisam entender. Eu não vou empreender, eu não vou assumir um cargo de liderança porque vai tomar o meu tempo com os meus filhos. Talvez no início tome,
mas com o tempo vai te criar uma liberdade financeira maior, em que você consiga terceirizar coisas que não dependem só de você. Com certeza. Né? Então, assim, hoje eu sinto muito isso. E esse negócio de quanto vale a hora, eu penso muito nisso. Né? Hoje lá em casa, por exemplo, ninguém passa roupa. Nem a moça que trabalha lá. Ninguém passa roupa. Porque dentro de casa, meu filho, minha filha tá ali, nem passa. Agora, quando a gente vai sair, aí eu passo. Porque eu acho uma perca de tempo, Carla. É sério. É lógico que assim, a gente vai num evento, né? Vai trabalhar, vai numa reunião, a gente tem que estar bem passadinho. Então eu passo a minha roupa antes de sair. Sim. Mas passar aquele monte de roupa, às vezes passa 2, 3, 4 horas passando roupa, enfia lá no guarda-roupa. Amassa tudo Amassa de novo. tudo, quando vai sair, passa de novo. Então, assim, esse equilíbrio que às vezes eu sinto falta, que as mulheres não têm essa inteligência, esse pensamento estratégico. Isso. De que você perde um pouco pra você ter essa liberdade financeira, mas você ganha lá na frente, né? E a gente um fica investimento. a gente fica só com a parte legal no fim de tudo, porque o nosso tempo com os filhos é pra brincar, é pra passear, é pra viajar, e a parte mais, não vamos dizer chata, né? Mas a parte mais operacional da casa, a gente consegue terceirizar. Exatamente. Não é isso, Carla? É isso aí. E me fala um pouquinho, assim, já pra finalizar, né? De duas áreas, assim, da vida que eu sinto que as mulheres às vezes ignoram no mundo do empreendedorismo. Uma é a saúde e estética pessoal, né, que eu vejo que você é uma mulher que se cuida muito, né, que malha, que cuida da aparência física, até com relação a botox, né, procedimentos estéticos, que eu sou apaixonada por tudo isso. Eu acho que mulher tem que sim dar valor a isso. E a questão emocional também, de ter um parceiro, de ter uma família, de ter um apoio afetivo. O quanto isso impacta no empreendedorismo feminino? Bom, de saúde, eu acho que o exercício é fundamental. Então, o exercício e se alimentar bem. Acho que, na verdade, se alimentar bem e depois o exercício. Então, ter uma organização para que você se alimente bem, coma nos horários e tal. Eu acho que isso faz milagres com a sua disposição, com o seu foco, com a sua energia, com o dia a dia da mulher. A mulher tem o ciclo menstrual também, entender o ciclo menstrual, que dia você está mais reclusa, que não, que dia você vai estar com uma energia mais baixa, não faz uma reunião que você precisa de uma energia assim. Para não queimar a largada. Para não queimar a largada. Então, entender essa parte de saúde é muito importante. Acompanhamento médico, os exames anuais, isso aí acho que é aula, mas é o básico, né? Mas a gente não faz o básico, Carla. Muita gente não faz o básico. Muita gente não faz o básico. Às vezes eu abro caixinha quando eu vou fazer meus exames, eu boto, e aí, fez os seus exames anuais? Muita gente coloca não. Muita gente coloca não. Então, eu mostro até para inspirar que as pessoas façam. Um exercício físico, que eu sei que você também faz. Façam. Também os hormônios ali passando no nosso corpo também fazem muita coisa para alta performance, para estar focado, etc. E tem autoestima também envolvida, né? E autoestima, etc. E aí, falando de autoestima, os procedimentos estéticos. Se você vai para a rede social, você ainda consegue umas parcerias. Olha aí que top, aí, né? E aí vem a liberdade financeira. Exatamente. Não, mas além de parcerias, eu acho que você tem que fazer o que você gosta, traz resultados que você se vê no espelho e gosta. A autoestima da mulher é muito importante, botar uma roupa bonita, sair bonita, se vestir, a gente sempre fala, se vestir do jeito que você quer chegar. Não, eu sou uma analista, eu hoje me visto assim. Se um dia eu for supervisora, eu vou me vestir de outro jeito. Pô, começa se vestindo agora de jeito de supervisora. Porque as pessoas já vão te ver como uma supervisora sem nem você ser. Porque se veste bem, faz uma maquiagem, coloca um salto. Pode pegar o ônibus e colocar o salto na hora de entrar na empresa. Aquela moça, a Catarina, falou disso lá no evento, né? Que ela já pensava lá na frente. Ela pegava o ônibus de salto toda arrumada, né? E você nunca sabe quem vai estar na padaria ao seu lado, etc. Então, eu conheci o Thiago Nigro, por exemplo, num treinamento. Sentei do lado e falei, oi, eu sou a Carla. Oi, eu sou o Thiago. E assim começou da gente ser os contadores do Thiago Nigro. Então, foi assim. Então, se eu tivesse... Tudo bem que ele tá a aparência, mas ele já tem o básico o nome dele, né? Então, pra ele são eu nem sei se naquela época ele era básico, mas ele é básico. Mas ainda assim, se eu tivesse
estranha, acho que ele nem ia falar, beleza, e aí? A louca. A louca. Me chamando aqui. Então, você precisa mostrar a aparência que você é ou a que você quer ser. Principalmente para conquistar os seus objetivos. Que entra na parte do presencial. Também, se você tiver de chinelo e pijama, ninguém vai te ver se você se vestir de forma boa. Tudo bem que dá pra fazer uma call, botar uma maquiagemzinha. Mas coloca um shortinho por baixo. Mas não comunica, né? Não. Acho que até a energia que você comunica não vai pra frente, né? É diferente. E aí, da saúde, o que mais? Os estéticos, né? Que a gente tava falando, os procedimentos estéticos, autoestima. E da parte mental. Muito importante que a sua parte mental e o seu relacionamento comunique com isso, né? Vá tudo na mesma vibe. A gente sabe que a pressão é muito grande. A contabilidade é um setor bem... É uma área, né, bem difícil, porque a gente tem muitos prazos, a gente tem bastante pressão, a gente tem muito cliente. Tem uns que sabem lidar com pessoas, outros que não sabem. Então, a gente precisa ter uma inteligência emocional fortíssima. Eu falo que a soft skill do momento, né, a habilidade essencial do século é a inteligência emocional, de você saber lidar com os altos e baixos, com a pressão, mais o otimismo e ir lidando com isso sem surtar, sem ir para... Mas, óbvio, você pode... Não é super bom ir para uma terapia, é super bom sair com as amigas. Sim. Eu saio com as amigas, eu promovo o encontro entre amigas, eu viajo com as amigas. Eu tenho meu relacionamento, mas eu sempre viajei com amigas, porque a gente tem que ter esse tempo de mulher, esse tempo de falar a mesma língua, esse tempo de... Sem julgamentos, mas uma boa amiga também dá uns conselhos bons pra gente acordar. Então... Ter esse momento com amigas é fundamental. Uma época da minha vida, porque eu fui mãe muito nova, minhas amigas não. Então, acaba que o rolê fica diferente, Sim. né? Então, por muito tempo eu tava fora disso, mas aí eu vi que eu tava precisando e falei, vamos jantar. Agora eu virei a agitadora. Se eu não agito, ninguém vai. Ninguém vai, né? Porque agora já estão em outra fase, né? Agora que velhas, e né? agora elas vão começar a engravidar. Agora vai ter um monte de bebezinho nas amigas. Mas é muito importante. E aí eu vejo algumas que aí começa a namorar, já não vai mais, né? Então eu tento trazer para que você tenha esse seu momento, tenha a sua feminilidade restaurada ou mantida, né? Não vire só o casal. O casal é muito legal, o casal é muito importante, mas também o seu momento, só você, uma meditação, uma yoga ou tal, ou o seu momento com as amigas, ou o seu momento com seus filhos, mesmo que o pai seja junto, só o seu momento com seus filhos, como mãe. Organizar na agenda direitinho que Boa dá. dica. Vou fazer isso amanhã, viu, Carla? Vou pegar a agenda da minha filha. Eu falo, Débora, que eu sou altamente disponível com agenda. Sim. Se agendar, eu posso estar dia. Né? Sorte da Renata, né? Porque, olha, uma pessoa desregrada é muito difícil, né, Renata, de administrar. Sabe, Carla, que na semana passada eu faço terapia, né? E isso pra mim é muito importante. Sempre foi, principalmente quando eu comecei o meu negócio. Porque eu acredito, assim, que energias que minam, né, de setores diferentes, interferem nos seus negócios. E a minha terapeuta me falou uma coisa muito importante. Ela falou que o relacionamento, não só marido e mulher, né, mas amigo, mãe, pai, o relacionamento em si, as pessoas, elas minam muito a energia da gente. Então é muito importante que a gente consiga construir relações saudáveis em volta da gente, para que a gente tenha energia de colocar a nossa energia de fato na nossa instituição, no nosso negócio, no nosso crescimento. Porque por mais que a gente pense, né? Meu marido, ele não se envolve, ele não me apoia, mas ele tá lá, né? E eu tô aqui no meu negócio. Mas mina a nossa energia, né? Se não tiver no mesmo sentimento, no mesmo pensamento. E isso também para colaboradores, né? Que é o que eu tava falando da maçã podre, que é a gente ver todo mundo no mesmo sentido, todo mundo na mesma vibe, na mesma alegria, na mesma intenção, para que não mine essas energias, né? Que a gente consiga focar a nossa energia no nosso negócio, né? É isso aí. E identificação dessas energias, tanto na vida pessoal quanto na profissional, é essencial, assim.
Tem que estar todo mundo caminhando junto. Alinhado, né? Alinhado. Carla, chegamos ao final do nosso podcast muito rápido, né? Você passou 1h30 com o Anderson e você chegou aqui, né? Você achou que ia ser tudo isso. Mas a gente é um pouquinho mais curto, mas eu acho que a gente teve uma conversa bem legal e bem esclarecedora, né? Muitos termos técnicos aqui. A gente tem muito conteúdo precioso para quem quer ouvir sobre gestão de pessoas, quem trabalha com recursos humanos, Sim. mas para gestores mesmo, como eu, empresários, que tem que entender um pouquinho de tudo, né? Para poder saber contratar, para poder gerenciar melhor o seu negócio. Com E eu certeza. te agradeço muito por você ter vindo de tão agradeço. longe, né? Mas foi um prazer. Mas com certeza, eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser de muita valia para as pessoas que vão assistir, viu? Muito obrigada. Muito obrigada. Mesmo. Vou passar minha energia para você. Juntas. Obrigada, viu? E aí, pessoal, gostaram do nosso podcast? A Carla é maravilhosa, né? É energia pura aqui. E foi muito bom ter a Carla aqui como vice-presidente do Serac, uma empresa tão grande, e veio aqui no nosso escritório para gerar esse conteúdo para que você que não consegue ir lá no Serac, não consegue ter esse acesso a Carla, mas tem esse acesso aqui desse conteúdo que ela passou de graça pra gente, muito bondosamente, e tenho certeza que vai fazer diferença no seu negócio. Já siga a Carla, eu sou Carla Martins, né? Sou Carla Martins. Sou Carla Martins. Segue ela nas redes sociais e vê um pouquinho do trabalho dela, que eu acho muito legal, muito inspirador. Obrigada por ter ficado até aqui e até o próximo podcast.